quando me contaram. Eu realmente eu parei, eu falei assim, não tô acreditando. Sabe? É muito doido, assim, eu não sei explicar. É muito coisa, tem muita coisa boa que acontece, mas também tem aquelas coisas que são ruins. Às vezes eu choro, eu falo, meu, não queria ter visto. Tem muita coisa que eu peço pra espiritualidade não me mostrar. Agora, eu não falo sobre morte nas minhas leituras, eu não falo sobre desencarne, eu não gosto de falar, não acho legal. E eu peço pra eles não me mostrarem também, porque algumas coisas não tem jeito, algumas coisas vêm. Como é um ano de encerramento de ciclo, né? Numerologia a gente vem trazendo o ano 9. Então é um ano que, né, tem muito desencarne coletivo, né, infelizmente. Então a gente acaba vendo, né, antes de acontecer, a gente acaba sabendo o que vai acontecer. Ansiedade também por conta nossa, eu não sei o que eu tô sentindo, porque eu não sei se vai acontecer comigo, com outras pessoas. Então tem isso. Pelo menos eu tenho muito isso. E é muito doido, às vezes eu falo, meus mentores me ajudem, porque eu não tô sabendo lidar. E aí eu venho falando sobre. Lá no Instagram eu sempre trago previsão semanal também. Mas eu tento ao máximo não trazer coisas ruins. Porque eu não gosto muito. Eu acho meio pesado, assim, sabe? Pesadinha também, né? Ficar trazendo coisa ruim. É, a pessoa fala, nossa, é só agora a vida das pessoas. Gente, eu não tô agorando a vida de ninguém, pelo amor de Deus. Quero que todo Eu mundo tô seja feliz da vida. contando. Então, já que você tocou nesse assunto, me fala então, conta alguns casos que aconteceu com você, que você passou e Tá, que você se surpreendeu. eu vou contar de uma igreja que eu previ tem, acho que uns 2 meses. A gente tá em março, né? Março. Então foi janeiro, gente, esse caso. Eu vou tentar não falar nomes, pelo amor de Deus, não vou tentar não contar. Mas assim, ó, eu tenho um cabeleireiro que é muito meu amigo. E aí eu sempre corto cabelo com ele. E aí eu sei que a mulher dele, a gente é amigo desde a infância, assim. Acho que 10, 12 anos a gente sempre foi amigos, assim. E aí, amigo, eu cheguei lá e um dia e eu cortei o cabelo, tudo. Aí passou acho que uns 15, 20 dias eu sonhei com esse rapaz. E aí, nisso que eu sonhei com ele, eu tive um sonho muito estranho, assim. Eu não vou contar o sonho aqui, que eu acho que é muito pessoal e perturbador também. E aí eu tive esse sonho, eu achei muito ruim. Eu acordei 3 da manhã, assim, tipo, suado. Suado, suado, suado. Sabe assim, você acorda de um jeito assim, parece que você tava no lugar. Uhum. E aí, nesse sonho, um detalhe só. No sonho eu via um pastor. No sonho. Já já eu volto nesse contexto pra vocês entenderem. E aí eu acordei de madrugada. Aí eu levantei, acendi uma vela pro meu anjo da guarda. E fiz uma oração pra esse rapaz, né? Pra esse cabeleireiro. E aí eu fiz uma oração pra ele, pra família. E aí fui lá, passou uns 10 dias, eu fui cortar o cabelo. E aí eu falei pros meus mentores assim, eles na minha cabeça, manda uma mensagem pra ele, conta pra ele o que você viu. Toda hora na minha cabeça é isso. Aí eu falei, olha, se eu chegar lá e lá é lotado, se eu chegar lá e não tiver ninguém, eu conto o sonho. Aí, menino, eu cheguei, tinha alguém? Não tinha ninguém lá. Eu falei, misericórdia, tenho que contar. Minha mão suando, eu morrendo de vergonha de falar. E aí eu peguei, contei o sonho pra ele. Aí ele falou, olha, por incrível que pareça, a gente tá com um caso assim, 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 assado na igreja. E tem muito a ver com isso que você tá falando. E essa menina, ela tentou dar em cima de mim, a minha esposa já ficou puta, né? E realmente aconteceu assim, assim, assado. E aí eu falei, tá, eu posso ver a foto dessa pessoa? Aí ele, amigo, claro. Eles são evangélicos, tudo, mas assim, super me respeitam. A gente tem uma conversa super aberta sobre esses assuntos. E eu olhei pra ela. Quando eu olhei pra ela, eu falei: olha, essa menina, infelizmente, ela tem um espírito que. Ela não frequenta só a igreja. Ela tem um espírito ali muito ruim com ela, um obsessor, que é uma questão de sexo envolvida. É um obsessor que é viciado em sexo. E além disso, ela tá entrando na igreja pra acabar com casamentos. E ela já se infiltrou em um. E aí o que que veio na minha cabeça? O pastor que eu vi no sonho. E aí ele falou, aí eu comentei isso pra ele. Eu fui sincero, tudo que eu vi, amigo, eu só falei que eu vi olhando pra ela, como era, como não era, o que que eu tava sentindo, enfim. E aí ele me confirmou. Ele falou: "Olha, tem alguém desconfiado dessa situação com o pastor Y e essa menina. Ele era casado. E aí eu falei: "Eu posso ver a foto dele?"
Amigo, quando eu vi, eu falei, olha, a igreja vai fechar em 30 dias. Vai acontecer assim, assim, assado. Essa menina, ela vai apanhar de alguém. Vai ser desta forma que vai acontecer. Ele não vai se separar. Mas que vai ser né? É uma coisa muito ruim, vai ser. E eu ainda falei, eu tenho dó das pessoas porque, como a igreja vai fechar, as pessoas vão ficar sem rumo. E assim, é uma egrégora, né? Uma igreja é um ponto de oração, é um local de oração. Então, tem muita gente que tá se curando de vícios ali. Tem muita gente que tá passando por situações no casamento que tá resolvendo ali. Então, infelizmente, essas pessoas vão ficar sem respaldo. E aí eu fiquei muito triste por isso. Só que, amigo, eu falei ali e esqueci. Fui viver minha vida, fui trabalhar, fazer minhas coisas, meus atendimentos. Voltei depois de 30 dias pra cortar meu cabelo. Eu voltei numa segunda, a igreja fechou num domingo. A sua cara é melhor. A igreja fechou no domingo, de madrugada ainda, que eles tiraram as coisas da igreja de madrugada. E aí eles me contaram, né? E aí eu fui cortar o cabelo, eu até marquei um horário que eu não tenho costume, que era um horário à noite. Então eu tinha saído de um trabalho, e aí passei por lá e falei, ó, você já corta meu cabelo? Ele falou, ah, não, senta aí, eu vou fechar já já então. E aí ele cortando meu cabelo, ele foi me contando. E aí eu não sabia se eu ficava pasmo, eu não sabia o que que eu falava. E aí uma moça Mano. viu a igreja, viu o salão aberto, tava meia porta, assim, sabe? E aí bateu lá. Quem que era a moça? Uma obreira que bateu na menina. O que eu tinha falado, que alguém ia bater nessa menina. E essa obreira bateu na menina. E ela chegou. E aí ele até brincou, né? O Anderson falou assim: ah, esse aqui foi o menino que eu comentei, Kelly, que tinha falado o que ia acontecer. Ela, ah, você vai em qual igreja? Aí eu falei, ah, eu vou no terreiro mesmo. Eu brinquei, né? Veio pra descontrair, então. Aí a gente começou a conversar, ela me contou os detalhes de como tinha sido. E realmente, nossa, tudo que eu tinha falado que eu não me lembrava, os dois ficaram confirmando. Nossa, você falou isso. Mas o Igor tinha falado isso. Eu não. Sabe quando você não lembrava? E eu fiquei tão perplexo. Até quando cheguei em casa contando pro meu marido. Eu falei, ah, amor, olha só o que aconteceu, menino. Você acredita? Aí ele, não, mentira. Eu falei, é. E a gente não, eu não sabia se eu ficava surpreso por ter acertado. Eu não sabia se eu ficava triste porque a igreja tinha fechado. E assim, foi tão doido a história, assim, e tudo que aconteceu, os detalhes que aconteceram, a questão de como foi feito também, essa questão de descobrirem, do fechamento da igreja. Eu falei, meu Deus, cara, que loucura, assim. E isso foi uma das questões que me chamaram mais atenção, assim, que foi Nossa, muito mais específico, né, mano? específico, sabe? E eu realmente eu fiquei com medo. Eu fiquei umas 2 semanas assim, meu Deus. Nem as outras previsões que eu tinha feito, que foram previsões do início do ano, sabe? Eu tinha feito tão assim específico quanto essa, sabe? Eu literalmente fui bem específico quando eu falei com ele, assim, quando eu conversei com ele. E aí eu tinha feito, até em janeiro eu saí num outro podcast, tinha falado sobre queimada, falado sobre as outras coisas que eu tinha visto, queimada em lugares que não aconteciam. Aí teve queimada em Los Angeles, né? E aí teve algumas outras coisas que aconteceram também de pessoas serem expostas, bandidos, né, serem expostos. Aí teve o negócio da máfia chinesa, depois de uns dias. Então foi muita. Tem acontecido muitas coisas, assim, algumas previsões que eu venho abrindo as cartas e perguntando, ou até mesmo em sonho, que eu tenho ficado assim, meu Deus, que loucura. Igual na água agora, eu vi uma questão na água esses dias, até postei pra tomar cuidado com a água, ferver antes de tomar. Que eu vi alguma coisa na água, assim, uma doença, alguma coisa específica na água. Eu não sei se é uma água não tratada, né? O pessoal tá, às vezes, bebendo direto da torneira, né? Não Uhum. sei, mas eu via muita coisa. Catástrofe com água também durante essas próximas semanas. Vai ter muita questão de enchente ainda. Já vem tendo, né? Desde o início do ano. Mas ainda vai ter mais um pouquinho, né? Eu tinha falado até um mês e meio atrás, tava tendo muita alagamento no centro de São Paulo. E eu via uma moça e um rapaz falecendo. Menino, não passou 20 dias, assim, aconteceu. Aí esse eu fiquei bem mal, assim, sabe? Eu fiquei bem mal, porque eu não gosto de ver, né? Então, você fica meio chateado, assim, você fica meio, e agora? O que que você fala? Não sei se você posta, se você não fala, ou se você guarda pra você.
Aí é meio confuso às vezes pra mim isso, sabe? Uhum. Mas tem que. Às vezes a espiritualidade fala, não fala, porque às vezes você pode fazer com que essa pessoa não passe por aquele lugar naquele momento. Porque tem isso, né? A gente tem também o livre-arbítrio, né? De É, tem algumas gente que vai coisas. acreditar e vai falar, pô, não vou passar por lá e tal, porque é o lugar que eu Então. passo. Tem coisas que são predestinadas, tem que acontecer. Você assinou lá no céu o seu terminho ali, vai acontecer em tal data, naquele dia, e só Deus sabe a hora e o lugar, como que vai ser. Mas tem coisas que não. Ah, um acidente, ou eu posso, por exemplo, um furto. Você pode meio que se desviar de algumas coisas, né? Sim. Amigo, antes da gente